Então, boa noite, Cássio, boa noite, Carlos e Ítalo. O que o Carlos estava comentando ali me lembrou muito o que eu estava comentando recentemente com alguns amigos sobre alguns problemas graves da educação brasileira, né? Nós estamos vendo aí, então, a influência do Estado, o quanto que o Estado está presente na vida do brasileiro. Eu tenho insistido aqui que nós precisamos despertar aqueles 100 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico, né, em 2021. No Brasil, 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. E esses 100 milhões não sabem quem é o responsável por isso, por essa negligência. Quem é que não foi efetivo para que esses 100 milhões de brasileiros não tivessem saneamento básico e ainda estivéssemos discutindo se nós precisamos ter ou não um serviço, o monopólio do serviço público, né, na entrega de coisas, como é o caso do Correio, né? Você tem a entrega aí, o monopólio. O Ítalo lembra... você lembra qual foi o primeiro problema que nós enfrentamos quando a gente começou a querer vender produto no Terça Livre? Você lembra mais ou menos, não? Ah, meu amigo. Era o negócio da camisa, lembra? Porque o transporte, tu lembra disso? Que a gente tinha que pagar... Ah, é verdade, o transporte era um horror. Era caneca e camisa. A gente desistiu porque você tinha que pagar um imposto do município, né? O produto vai passando de município a município, você tem que... de estado para estado, perdão. Você tinha que ir pagando imposto. E aí você lembra que era mais fácil alguém desistir da compra, que morasse no Pará ou no Nordeste, porque senão ia ficar muito caro todo o transporte, lembra disso? Sim. Inclusive, só pontuar, eu tenho um armário ainda cheio de caneca lá em Rio Claro. Virou item de colecionador aquilo lá. Eu vou guardar daqui 20 anos eu vou vender. E aí me lembrou o seguinte, eu quero compartilhar aqui na tela com vocês e algo que concretiza o que o Carlos estava comentando ali. Eu não vou falar de onde é ainda, não, porque eu quero que o público em casa fique curioso e no final eu falo. Estamos aqui com um texto, a questão da escola única, né? Eu não vou falar a data do texto ainda, eu quero ler o texto com calma com vocês, né? Quero ler esse texto aqui. Assentado o princípio do direito biológico de cada indivíduo à sua educação integral, cabe evidentemente ao Estado... Como assim evidentemente ao Estado? Como assim evidente? Né? A organização dos meios de o tornar efetivo. Como assim? Então, peraí. Vamos só de início aqui, né? Então, primeiro que raio é direito biológico, né? É a grande pergunta, né? Que raios é o tal do direito biológico do indivíduo, a sua educação integral? São palavras jogadas ao vento, né? E como ninguém sabe o que é um direito biológico de cada indivíduo a sua educação integral, porque até então a gente teria que discutir o que é educação integral. O que é educação integral? É uma educação que leva em consideração os valores religiosos? É uma educação que leva em consideração a abrangência não materialista, mas uma abrangência absolutamente imaterial e até sobrenatural da educação? Ninguém vai saber dizer. O que é uma educação integral? Né? É interessante, né? A primeira frase de um texto sobre educação não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Aí vamos lá. Por aí você já lá. começa a perceber o nível da coisa. E aí ninguém está dizendo o que é isso, ninguém estabelece, ninguém explica, ninguém simplesmente fala um troço que é absolutamente subjetivo e diz que isso aí cabe ao Estado. E é o Estado que vai ter os meios para organizar para tornar aquilo ali efetivo. Então, assim, é o Estado que vai, entendeu? O direito do indivíduo, que sabe lá Deus que tipo de direito é esse aqui, né? O direito biológico de cada indivíduo à sua educação integral, cabe ao Estado. Por um plano geral da educação de estrutura orgânica que torne a escola acessível em todos os seus graus aos cidadãos a quem a estrutura social do país mantém condições de inferioridade econômica para obter o máximo do desenvolvimento de acordo com suas aptidões vitais. Disse nada de novo. Chega-se por esta forma ao princípio da escola para todos. Aí começa, né? Aqui vai começar, né? Como diz o Mamonas Assassina, né? Krezebeck, meu filho. Como é que... Né? Vocês lembram, né? Não posso falar, né? Aí diz, escola comum ou única, que tomado a rigor, só não ficará na contingência de sofrer quaisquer restrições
em países em que as reformas pedagógicas estão intimamente ligadas com uma reconstrução fundamental das relações sociais. Eu pergunto para o Ítalo aí e para os demais, o que esse texto está querendo dizer, gente? Só não ficará na contingência de sofrer quaisquer restrições em países em que reformas pedagógicas estão intimamente ligadas a com a reconstrução fundamental das relações sociais. Olha, você que está em casa, se você te falar assim, pô, mas que texto difícil, não é o texto que é difícil, não. Você é que tem sensibilidade para entender as coisas, e quem escreveu isso aqui não tem. Tá? Em nosso regime político, o Estado não poderá, olha só, de certo, impedir que, graças às organizações de escolas privadas de tipos diferentes, as classes mais privilegiadas assegurem a seus filhos uma educação de classe determinada. Não vai poder impedir, tá, gente? Ele está dizendo ali. Mas está no dever indeclinável de não admitir, dentro do sistema escolar do Estado, quaisquer classes ou escolas, a que só tem acesso uma minoria por um privilégio exclusivamente econômico. Então, ele está dizendo que nas estruturas do Estado não vai poder ter aquela escola que é melhor que a outra por uma diferença econômica. Faz sentido, é público, né? Ainda assim, há críticas a fazer aqui. Porque, vamos supor aqui, o cara que está pagando o imposto X, aqui nos Estados Unidos funciona assim. O cara que está pagando o imposto X tem uma escola X. O cara que está pagando o imposto X mais 3 vai ter escola X mais 3. Por isso que a coisa funciona aqui nos Estados Unidos. Então não é bem assim, se é porque é do Estado, não pode ter diferença entre um e outro. Claro que pode. Se um paga mais imposto, outro paga menos imposto. Beleza, esse não é o ponto que eu quero chegar aqui. Aqui que a situação fica grave, e eu considero o problema, o âmago do problema, para que você possa entender como que o Brasil é um país problemático. Afastada a ideia do monopólio da educação pelo Estado, mas espera aí, qual ideia de monopólio da educação pelo Estado? Num país, preste atenção, em que, pela sua situação financeira, não está ainda em condições de assumir a sua responsabilidade exclusiva. Ou seja, se o Estado tivesse dinheiro, poderia ter o monopólio da educação. Que, portanto, se tornará necessário estimular sob sua vigilância. O Estado tem que ter a vigilância. As instituições privadas idôneas. O que é uma instituição privada idônea? É subjetivo. Uma escola católica, uma escola protestante, uma escola ateia, uma escola materialista. Ninguém sabe o que é uma escola. O que é uma escola privada? O que é uma instituição privada idônea? A escola única se estenderá entre nós não como uma conscrição precoce, arrolando da escola infantil à universidade, todos os brasileiros, e submetendo-os durante o maior tempo possível a uma formação idêntica, para ramificações posteriores em vista de destinos diversos, mas antes como a escola oficial única, em que todas as crianças de 7 a 15 anos, todas, ao menos que nessa idade, sejam confiadas pelos pais à escola pública, tem uma educação comum, igual para todos. O texto parece ser bonitinho, mas isso aqui é o germe, né, do nazifascismo, e isso aqui é o texto responsável pela criação do MEC. Nós estamos diante de um texto fascista, tá? Vejam só. Estamos aqui diante de um texto fascista, que deu origem ao MEC, e que colocou na cabeça de todo brasileiro que o Estado é quem vai dizer, olha, você pode ter aquilo, você pode ter isso, você pode ter aquilo outro. É o Estado que vai decidir se você pode ter uma escola. Se no Brasil, até hoje, o Terça Livre ficar milionário, bilionário, e nós quiséssemos colocar uma escola de nível altíssimo, a um preço altíssimo, para formar uma elite intelectual, e também quiséssemos dar uma educação maravilhosa para crianças em periferia, o Estado não nos deixa. Tem que ser sobre a vigilância do Estado. Isso é o que diz esse texto fascista, miserável, vagabundo, desgraçado da Escola Nova. Foi o texto base, chama-se Manifesto da Educação. É essa porcaria aqui, é esse lixo que criou esse paternalismo no coração do brasileiro. Porque se você não é livre para educar,
que mais você é livre para, né? No Brasil não existe liberdade religiosa, o STF provou isso. No Brasil não existe a liberdade econômica, não preciso nem provar. O Brasil não existe liberdade política. No Brasil não existe liberdade de expressão. Onde que começou essa baderna? Será que antes de Vargas o Brasil não tinha liberdade econômica? Será que antes de Vargas o Brasil não tinha liberdade religiosa? Será que antes de Vargas o Brasil não tinha liberdade política, liberdade de expressão? Será que no período de Dom Pedro II nenhum jornal podia rir, zombar da cara do rei, do imperador? Um pouco mais sobre isso nós falaremos na nossa Masterclass, que vai ser em breve. Inclusive, nós estamos aí correndo atrás de um convidado muito especial para a nossa Masterclass, para quem é assinante do TC Livre Juntos. Mas eu já te adianto aqui. Por curiosidade, vai depois no site da Biblioteca Nacional e vai ver os jornais da época de Dom Pedro, na época do Império. Vê se lá eles podiam zombar do imperador. Eles podiam. Hoje, você não pode rir da cara do Alexandre de Moraes. Você não pode rir da cara do Barroso. Você não pode rir da cara de ninguém, a não ser do Bolsonaro. Aí do Bolsonaro você pode botar a cabeça dele cortada e jogar bola. Onde é que nasce essa dependência do Estado? Aqui, ó, Vargas. O Brasil ainda é um país da era Vargas. Vários aspectos da nossa vida hoje estão na era Vargas. Você já parou pra pensar nisso? Você que está em casa me assistindo? Você não pode ensinar, você não pode abrir uma instituição de ensino. Você tem que ter o beijamão do Estado. O Estado está aqui, fala assim, por favor, Estado, eu vou fazer o que o senhor quer. Eu posso abrir uma instituição de ensino? Não. Tem que ser do jeito que eu quero. Monopólio da educação. E o texto é canalha. O texto é um texto de fascista mesmo, né? Não adianta, é fascista, né? E você olha o texto, né? Afastar da ideia do monopólio da educação pelo Estado. Aí você pensa, pô, não, os caras não estão querendo monopólio, né? Você pensa, pô, não, né? Não, é ou não é? O pessoal da bancada aí. Aqui, ó. Afastar da ideia de monopólio da educação pelo Estado, aí você pensa, não, realmente, os caras vão falar um negócio aqui que é para afastar a ideia de monopólio. Num país em que, olha aqui, vamos voltar aqui no texto. Vamos ver aqui, ó, monopólio, acho que perdi aqui. Vou aumentar aqui de novo. Ele fala assim, num país, ó, afastar a ideia de monopólio num país em que o Estado, pela sua situação financeira, não está ainda em condições de assumir a sua responsabilidade exclusiva. Quando a gente precisa falar do Correios, quando a gente precisa falar da intervenção do Estado na vida do brasileiro, nós precisamos apontar para isso aqui. Porque foi aqui que começou essa baderna. Foi aqui que começou essa dependência maldita, onde proíbe que nós tenhamos liberdade.